A Sávia conversou com o deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que comentou sobre essa devolução da MP por Pacheco e afirma que o presidente do Senado exorbitou das suas funções. Vamos ver. O Pacheco exorbitou de suas atribuições. O presidente tem o poder de baixar a medida provisória e o Congresso de analisar e eventualmente reprovar ou aprovar. Essa história do presidente da casa devolver, eu acho uma exorbitância. Em segundo lugar, fica a questão: como é que vai ficar a compensação dos privilégios que o Congresso Nacional impôs ao governo para conceder para 17 setores da economia ao custo de 26 bilhões de reais por ano? A legislação brasileira obriga o governo a encontrar uma compensação. O governo manda uma fonte de compensação, reduzindo as margens de manobra dos grandes empresários na hora de fazer as compensações, para diminuir, né? E aí o Congresso devolve a medida provisória. E aí agora, quem é que vai pagar essa conta? Se os empresários não querem pagar, sobram os trabalhadores e o sistema financeiro. E as políticas essenciais. Então nós estamos diante de um impasse. É preciso que haja mais responsabilidade por parte do Congresso na hora de votar privilégios e a coragem na hora de votar os cortes correspondentes à manutenção dos privilégios. Dura fala de Merlong aí, do Partido dos Trabalhadores, na entrevista a Sávia Barreto, à Cidade Verde, e Elivaldo Barbosa. A meu ver, isso é a exposição de fratura de uma relação, hein? Deputado Merlong é um professor universitário, economista, estudioso no assunto, então ele fala com propriedade. Agora também fala com componente político. Então essa é a visão do governo. Quem tem que pagar a conta? Alguém tem que pagar. Se vai tirar ali 29 bilhões ou 26 bilhões, a compensação que chega a 29 bilhões. E essa conta vai ficar aberta? A Sávia falou agora há pouco, teria que ter uma compensação, porque senão o governo vai perder receita. Bom, essa é a visão do governo. Desconta de quem? Do setor produtivo, do setor empresarial. É uma questão política, até com um pouquinho de ideologia, pelo perfil político e ideológico do governo do presidente Lula. Agora, na visão, por exemplo, do mercado ou do segmento mais liberal, do Congresso, que é majoritariamente centro-conservador, corta de onde? Quem vai pagar a conta? O custeio da máquina administrativa, porque a maior crítica na área econômica do governo é exatamente por ser um governo que gasta além da conta, gasta de forma com pouco planejamento, é um governo gastador. Então, isso aí é que está, inclusive, contribuindo para o Banco Central controlar a taxa de juros, porque o equilíbrio fiscal está afetado nos gastos públicos. Então, na visão de quem é contra, quem foi contra e que não precisava cortar lá no setor produtivo, era para cortar nos gastos públicos, dos ministérios, de programas, enfim, cortar na carne. O governo preferiu cortar, mas do outro lado. E agora, vamos lá, Sávia, eu quero que o governo, assim, independente de PIS, COFINS, o governo tem um problema, a relação com esse Congresso, que já foi exposta em outras matérias, inclusive, não só nessa. Qual é a solução que o governo precisa dar, qual é o encaminhamento, o que ele está pensando, por exemplo, para reforçar até mesmo o Ministério da Fazenda ou da Economia com o Fernando Haddad, para que as matérias possam tramitar sem sofrer esse tipo de constrangimento, né? Que foi o que aconteceu. Eu vejo 3 caminhos, Joelson. Acho que tem o caminho imediato, que é o fortalecimento da popularidade do presidente, porque com um presidente bastante popular, o Congresso termina se curvando a isso. A gente vê que o presidente Lula, de certa forma, não conseguiu aumentar de maneira significativa o capital eleitoral dele depois da eleição. Foi o projeto vencedor nas urnas, sim, mas é preciso aumentar a quantidade de apoiadores, porque foi uma eleição muito acirrada. O clima de polarização, a gente vê que ele não diminuiu após as eleições. Esse é o ponto número 1, aumentar a popularidade. Aí passa por comunicação, passa também por medidas efetivas que a população possa sentir que melhorou na ponta, na economia, por essa via. A outra via é mudança na articulação política. Eu não vejo que o presidente Lula vai fazer isso agora, no meio de uma eleição municipal, mas depois da eleição ele deve fazer, sim, uma reforma mais ampla e deve trocar os articuladores políticos. A gente vê que não tem nomes que façam uma defesa da agenda do governo como ele gostaria.
Tinha o ministro Flávio Dino, que era da Justiça, agora está no Supremo Tribunal Federal, mas não tem nomes que vão ali na ponta realmente defender essa agenda. E eu acho que o terceiro ponto é longo prazo, é realmente conseguir fazer com que o PT saia das 180 e poucas prefeituras para 300 prefeituras, seria algo realmente substancial para poder, sim, com bastante prefeito, vereador, eleger o máximo de deputados federais e senadores para 2026 ter um Congresso menos conservador, um pouco mais progressista.